Geração Jornal, vamos informar. Boa noite. Desvio de mais de 100 mil milhões de kwanzas dos cofres do Estado. Julgamento dos arguidos no caso conhecido como AGT começa amanhã. Banco Nacional de Angola decide em reduzir a taxa de juros para 17,5% e a taxa de cedência de liquidez para 18,5%. Comitê de Política Monetária esteve reunido hoje. Obras do PIM em Luanda. Governador garante para este ano a conclusão de todas as escolas em construção na capital. Palácio da Cidade Alta. Presidente da República recebeu delegação de bispos da República Democrática do Congo. Inundações em Moçambique. 400 mil pessoas estão em risco de retirada. Quarta-feira, 14 de janeiro. Bem-vindos. Boa noite. Começa amanhã, 15 de janeiro, o julgamento dos arguidos envolvidos no caso AGT, que envolve funcionários. A denúncia feita ao Serviço de Investigação Criminal era de 7 mil milhões de kwanzas, mas no decorrer da investigação, a Procuradoria-Geral da República chegou à conclusão que os mais de 30 arguidos, dos quais 14 funcionários da AGT, desviaram mais de 100 mil milhões. Entretanto, informações apontam que o processo que envolve este mediático caso vai a julgamento nesta quinta-feira no Tribunal da Comarca de Viana. O caso AGT escandalizou o país nos primeiros meses de 2025, tendo SIC efetuado várias detenções de funcionários da AGT e apreendido diversos imóveis em Luanda. A ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, exonerou na altura vários administradores da AGT. Os arguidos são acusados dos crimes de acesso ilegítimo ao sistema de informação, falsificação informática, associação criminosa e também peculato. Segundo a acusação do Ministério Público, a rede criminosa era constituída por funcionários de diversas posições que, aproveitando-se destes privilégios, realizavam vários negócios fraudulentos. A acusação sustenta que o grupo terá montado um esquema de evasão fiscal, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, provocando perdas significativas ao erário público. As empresas visadas são acusadas de criar redes de faturação fictícia e de manipular declarações fiscais para escapar às obrigações tributárias. Segundo o Ministério Público, esta rede criminosa operava desde 2021, recorrendo a adulterações no Sistema Integrado de Gestão Tributária, favorecendo indevidamente várias empresas através da eliminação e redução de dívidas fiscais, emissão irregular de notas de liquidação e reembolso indevidos de IVA, entre outras práticas lesivas. O Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola esteve reunido nesta quarta-feira em Luanda e decidiu em reduzir a taxa de juro para 17,5% e a taxa de cedência de liquidez para 18,5%. O Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola reuniu-se nos dias 13 e 14 de janeiro de 2026 em Luanda, tendo tomado as seguintes decisões: reduzir a taxa BNA de 18,5% para 17,5%, reduzir a taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez de 19,5% para 18,5%. Manter a taxa de juro da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez em 16,5%. A decisão sobre as taxas de juro de política justifica-se pela desaceleração consistente da inflação, que em dezembro superou o objetivo definido para 2025, bem como pela perspectiva de manutenção desta tendência nos próximos meses. Conjuntura internacional. O ano de 2025 foi marcado por tensões comerciais e geopolíticas que acentuaram a volatilidade nos mercados financeiros
e os preços das commodities, condicionando o crescimento da economia mundial. Ao longo do ano, observou-se a consolidação do processo de desinflação da economia mundial, o que levou muitos bancos centrais a adotarem uma postura de maior flexibilização da política monetária. No que respeita às commodities energéticas, o preço médio do petróleo, Brent, fixou-se em 68,33 dólares por barril, correspondendo a uma redução de 14,4% comparativamente ao ano anterior, devido ao aumento da oferta num contexto de fraca procura mundial. O Banco Central prevê que a economia do país cresça este ano em cerca de 3,5%, com uma retoma do setor petrolífero estimada em 1,1%, depois de uma contração de 4,6% em 2025, segundo dados avançados pelo governador do BNA, Manuel Tiago Dias, que perspectivou uma evolução favorável do Produto Interno Bruto, impulsionada pelo crescimento de 4,5% do setor não petrolífero e em menor grau pelo setor petrolífero. Estima-se, então, um crescimento do PIB em 2025 de 2,6%, destacando-se a contribuição positiva do setor não petrolífero, com uma taxa de crescimento de 4,3%, ao passo que o setor petrolífero terá contraído cerca de 4,6%. Relativamente às condições monetárias, a base monetária em moeda nacional expandiu 3,8% em 2025, devido ao crescimento observado em dezembro, na ordem de 5,36%. Vínhamos, portanto, com uma contração da base monetária até o mês de dezembro. O agregado monetário M2 em moeda nacional expandiu 15,9% em termos acumulados, situando-se em linha com o crescimento dos preços. E o Banco Mundial prevê que o crescimento da economia angolana vai manter-se em 2,6% este ano, superando outros 4 países africanos de língua portuguesa. Os dados fazem parte do relatório sobre as perspectivas económicas globais, divulgados nesta terça-feira. De acordo com o relatório Perspectivas Económicas Globais do Banco Mundial, divulgado esta terça-feira, das economias lusófonas da África subsaariana, apenas Angola e a Guiné-Bissau mantiveram as projeções de junho passado. Angola tem uma projeção de 2,6% em 2026 e 2,8% em 2027. Guiné-Bissau, 5,2% em 2026 e 2027 mantém-se inalterado. Cabo Verde, com 5,2% em 2026 e 5% em 2027. Moçambique, 2,8% em 2026 e 3,5% em 2027. São Tomé e Príncipe, a projeção para este ano é de 4% e para 2027, 3,5%. E Guiné Equatorial, 0,4% para 2026 e 1% em 2027. A atual previsão do Banco Mundial para Angola está abaixo da perspectiva que consta do Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico 2026, que projeta um crescimento real do Produto Interno Bruto de 4,17%, um crescimento a ser impulsionado exclusivamente pelo setor não petrolífero. O Banco Mundial destaca, porém, que em 2025 o desempenho da economia angolana foi penalizado pela fraqueza do setor petrolífero, com preços mais baixos do petróleo, subinvestimento e o envelhecimento dos campos petrolíferos a travarem a produção. A Instituição Financeira Mundial melhorou ligeiramente a previsão de crescimento para a África subsaariana em 2026 de 3,7% para 4%, impulsionado pela redução da inflação e pela subida dos preços das matérias-primas, como o ouro. No entanto, a instituição alerta que metade dos países da região deverá registrar abrandamento econômico.
Os riscos para as previsões são considerados descendentes, com destaque para a possível redução da procura externa, queda dos preços das matérias-primas, aumento da instabilidade política, agravamento de conflitos regionais e eventual redução do apoio financeiro dos doadores internacionais, o que tornaria as economias mais vulneráveis a choques de saúde e desastres naturais. A propósito do relatório do Banco Mundial, os economistas da instituição de Bretton Woods reconhecem que as condições de financiamento começaram a melhorar, com várias economias, incluindo Angola, República do Congo, Quênia e Nigéria, a recuperar o acesso aos mercados de capitais internacionais, o que representa um alívio para o financiamento das contas públicas e do investimento privado. Entre os aspectos positivos apontados está a melhoria das condições de financiamento externo. Notícias no Girassol Jornal. Na província de Huila, alguns profissionais filiados ao Sindicato Nacional dos Professores queixam-se de dificuldades no exercício das suas atividades diárias. Mais de 6 mil professores estão filiados ao Simprof na província de Huila. A informação foi avançada pelo secretário provincial do sindicato, que destaca que a classe enfrenta enormes dificuldades no exercício diário da atividade profissional. David Caetano aponta a escassez de salas de aula, falta de manuais, mau estado ou falta de quartos de banho nas escolas e dificuldades de acesso às zonas de trabalho, como as dificuldades enfrentadas pelos professores, algumas consideradas conjunturais. A nível local enfrentamos muitos problemas, né? Que na sua maioria podemos até dizer que são problemas conjunturais, né? São problemas que são observados em todo o país. Repare, o grande problema aqui, um dos grandes problemas que nós nos debatemos com ele nessa altura é a falta de salas de aulas, né? Por conta disso temos um número elevado de alunos por turma. Depois temos salas ao relento, depois estamos numa época chuvosa, em que nessa altura muitos professores já têm que terminar o trabalho porque o céu já está todo nublado e que a qualquer altura pode chover. Temos também a questão do material escolar, que também é um dos pontos do nosso caderno reivindicativo. Dizer que até agora que estamos a falar, manuais de língua portuguesa e matemática, não é? Sobretudo nas classes, na quarta, quinta e sexta classe, esse manual não foi distribuído até aqui. Quanto à suspensão da greve, que deveria iniciar esta quinta-feira, o secretário provincial do Simprof considera a decisão a mais acertada, já que, em seu entender, o diálogo com a entidade empregadora deve continuar a ser a prioridade. Há que fazer prevalecer a ideia, não é, nacional, uma vez que as demais províncias entenderam então partir para a moratória. Pronto, é um benefício da dúvida que se dá ao nosso governo, porque a greve, não é, tem 5 fases. Só não se começou com esta e o governo tem então a missão de pôr em prática aquilo que são as negociações, os prazos, não é, acordados. Já os alunos das escolas do ensino geral na Huila aplaudem a decisão do Simprof de suspender a greve. Para eles, a paralisação teria enormes prejuízos para os alunos, professores e também para toda a sociedade. Eu acho muito bom porque se houvesse greve, os alunos irão perder um ano de estudo para estudar. É uma boa atitude que eles tomaram, porque se houvesse greve, quem sairia a perder seríamos nós, porque para já agora não há mais prova dos professores, só a prova trimestral e a matéria seria pouca, causaria muitos constrangimentos. Eu acho muito bom, se eles estivessem em greve seria muito mal para nós, porque nós estaríamos atrasados um ano e não seria muito bom. E também é benefício para nós, que nossos pais são só os professores. E moradores do município do Moangués, na província da Lunda Sul, estão cada vez mais preocupados com a falta de iluminação pública devido aos constrangimentos que a situação tem vindo a causar nos domínios da segurança e mobilidade. Moradores de diversas artérias do município do Moangués, na Lunda Sul, dizem estar preocupados com a falta de iluminação pública, uma situação que tem se tornado cada vez mais preocupante por quem ali reside.
Brás Moachiena, mototaxista, fala dos principais riscos e desafios que tem enfrentado ao desenvolver as suas atividades ao longo da noite. A falta de iluminação pública tem sido muito prejudicial, porque nós não conseguimos controlar os obstáculos lá em frente. Também os peões, não temos máximo controle com eles por falta da iluminação. Agora, se tivermos a iluminação, é benéfico porque todo mundo consegue ver onde vai, onde passa, também a nós nos facilita o trabalho de mototaxistas. Rosa Lunga, que é estudante universitária, contou que por falta de iluminação pública, os mototaxistas recusam-se a chegar em alguns bairros, o que chega a ser uma dificuldade para quem estuda num período pós-laboral. Por falta de iluminação, os motoqueiros eles não me autorizam a entrar na via porque está escuro. Porque segundo eles dizem, sem a falta de iluminação, eles não têm como, porque podem sofrer o assalto a fim de ser recebido o meio. Outra preocupação por quem ali reside é o crescente nível de criminalidade que no calar da noite os amigos do alheio aproveitam para fazer das suas. Aqui nessa zona é muitos roubos porque os moços estão a sair noutros bairros, estão a vir aqui, que vivem aqui, estão a sair aqui, estão em outros bairros. Ser estudante de noite, passamos muitas dificuldades mesmo acerca dos assaltos, então convém sempre de reforçar acerca mesmo da iluminação. A nossa equipa de reportagem entrou em contato com a repartição de energia e águas no município do Mangueje, que se comprometeram em gravar a entrevista na próxima ocasião. Manutenção do saneamento básico. Novos meios para Elisal. Em destaque. E continuamos a informar, considerando o anúncio feito pela Nunciatura Apostólica em Angola sobre a visita oficial de Sua Santidade, Papa Leão XIV, ao nosso país, havendo necessidade de se criar uma comissão incumbida de preparar e organizar a visita de Sua Santidade Papa Leão XIV, o Presidente da República determina nos termos da alínea D do artigo 120 e do número 6 do artigo 125, ambos da Constituição da República de Angola, conjugados com o número 3 do artigo 56 do regime de organização e funcionamento dos órgãos auxiliares do Presidente da República, aprovado pelo Decreto Legislativo Presidencial número 9/22 de 16 de setembro, o seguinte: primeiro, é criada a comissão encarregue de preparar e organizar a visita oficial de Sua Santidade Papa Leão XIV ao nosso país, coordenada pela Ministra de Estado para a Área Social e integra as seguintes entidades: Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Ministro de Estado e chefe das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Ministro da Energia e Águas, Ministro dos Transportes, Ministro das Telecomunicações, Tecnologias da Informação e Comunicação Social, Ministro da Cultura, Ministra da Saúde, Ministro e Diretor do Gabinete do Presidente da República, Governador da Província de Luanda, Governador da Província de Icolibengo, Secretário do Presidente da República para os Assuntos Diplomáticos e de Cooperação Internacional, Secretário do Presidente da República para os Assuntos de Comunicação Institucional e Imprensa, Diretor do Cerimonial da Presidência da República, Comandante da Unidade de Segurança Presidencial. A Comissão tem as atribuições seguintes: criar as condições materiais e protocolares indispensáveis para o êxito da visita, interagir com a Nunciatura Apostólica em Angola para a execução das tarefas inerentes à visita de Sua Santidade Papa Leão XIV, prosseguir as demais atribuições superiormente incumbidas. A Comissão deve trabalhar em estreita articulação com a Nunciatura Apostólica em Angola e a Conferência Episcopal Católica de Angola e São Tomé, SEASTE, no processo de preparação e organização da visita.
O coordenador da comissão pode sempre que necessário convidar entidades ou representantes de outros departamentos ministeriais para o cumprimento das suas atribuições. As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente despacho são resolvidas pelo Presidente da República. O presente despacho presidencial entra em vigor no dia seguinte à data da sua publicação. Luanda, 14 de janeiro de 2026. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu nesta quarta-feira no Palácio da Cidade Alta os bispos da Conferência Episcopal Nacional da República Democrática do Congo, que elogiaram as iniciativas do chefe de Estado angolano na busca pela paz no leste do país vizinho. De acordo com os religiosos, no terreno, a situação é preocupante, uma vez que as forças do M23 continuam a avançar em várias zonas, tendo mesmo recentemente tomado cidades estratégicas, incluindo Livira, na província do Kivu Sul. Relatos indicam também o registro de confrontos, presença de rebeldes em áreas urbanas e deslocações massivas da população civil, agravando, desta forma, a crise humanitária. Monsenhor Babula Ncholi, secretário-geral da SENCO, enaltece o empenho do presidente João Lourenço na busca pela paz na RDC. Para o bispo, a criação de uma equipa que vai trabalhar com a conferência na elaboração de um processo para o diálogo na República Democrática do Congo é prova suficiente do interesse do presidente Lourenço no fim do conflito no leste daquele país vizinho. A rencontré le président Lourenço. O presidente da República de Angola está de facto preocupado e desejoso a se encontrar uma via para a paz no nosso país. É por isso que o processo de diálogo nacional entre intercongolês e entre todas as partes que envolvem as questões para se chegar à paz no Congo deve, de facto, começar a ter lugar e o Presidente da República convidou-nos para isso. O Presidente da República indigitou uma equipe dos seus auxiliares para trabalharem conosco, com vista a prepararmos a agenda para que esse diálogo venha a ter lugar. Nós vamos trabalhar com a equipe que Vossa Excelência ou a Sua Excelência o Presidente João Lourenço indicou para darmos as nossas sugestões e no fecho dos nossos trabalhos iremos ser recebidos de novo por Sua Excelência o Senhor Presidente da República para podermos dar de facto o relatório cabal. Os bispos da SENCO, Conferência Episcopal Nacional da República Democrática do Congo, reconheceram e consideraram monumental o empenho do presidente de Angola e da União Africana, João Lourenço, nos esforços que visam a busca pela pacificação da RDC. Creio que o presidente Lourenço fez... O presidente João Manuel Gonçalo Lourenço, o presidente de Angola, está a fazer um trabalho monumental, podemos assim dizer. Poderão se recordar que no mês de março do ano passado, quando nós estivemos cá, logo a seguir o presidente Tshisekedi também veio, efetuou uma visita aqui a Angola e depois disso começamos a ver iniciativas que levavam a poder dialogar com o M23. Razão pela qual seguiram todos que houve aquela iniciativa de Doha. Laquelle le peuple congolais lui est très reconnaissant. Monsenhor Babula Ncholi diz também que a Conferência Episcopal da RDC está regozijada pela reentrada do presidente de Angola nos processos de diálogo para o fim das hostilidades entre o M23, apoiados pelo Ruanda, e as forças de defesa da RDC. Creio que o presidente Lourenço fez... Agora que Sua Excelência, o Sr. Presidente, retomou de novo as rédeas das conversações, nós, de facto, somos muito gratos por ele e pedimos que Sua Excelência, o Presidente da República, continue a trabalhar nesse sentido, assim que chegar a um acordo com o seu irmão, o Presidente Félix Tshisekedi, para poder fazer com que este diálogo intercongolês tenha lugar. Para nós, tem todo o nosso apoio, por isso que nós estamos aqui para trabalhar, para podermos ir ao encontro das vontades dos chefes de Estado. A comitiva dos bispos da SENCO, Conferência
episcopal nacional da RDC foi chefiada pelo bispo Muteba Mugala Fulgense, presidente da organização, de referir que, apesar das iniciativas diplomáticas em curso, os acordos de paz têm tido, até o momento, impacto limitado na redução imediata da violência na região leste daquele país. Recorde-se ainda que, na semana passada, o presidente da RDC, Félix Tshisekedi, esteve em Luanda por 2 vezes para abordar com o presidente angolano e da União Africana, João Lourenço, a situação no seu país. O governador de Luanda, Luís Nunes, anunciou que o governo prevê concluir ainda este ano quase todas as escolas enquadradas no Programa Integrado de Intervenção nos municípios, PIM. Luís Nunes, que falava depois da jornada de trabalho realizada nesta quarta-feira nos municípios do Kazanga e Talatona, adiantou ainda que está em carteira a construção de cerca de 20 escolas na província de Luanda. A informação foi avançada pelo governador da província de Luanda no quadro da inauguração do complexo escolar número 3031 Maria da Natividade, localizado no município do Kazanga. De acordo com o governador, entre as infraestruturas em conclusão constam, além de outras, a Escola do Rangel, que vão contribuir para a redução do número de crianças fora do sistema de ensino. A obra da Escola do Rangel, aquela grande escola, está parada, está fechada há muito tempo e nós vamos recuperá-la, e é uma escola da samba. Para além do grande projeto que nós temos com o financiamento dos petróleos. Também vamos pôr à disposição das nossas crianças mais de 20 escolas também este ano. O complexo escolar Maria da Natividade comporta os níveis de ensino primário e primeiro ciclo do ensino secundário. A administradora municipal do Kazanga, Nádia Neto, assegurou que a instituição tem capacidade para albergar mais de 800 alunos já no próximo ano letivo. Vai albergar cerca de 840 alunos a partir do próximo ano letivo. Este ano letivo está a albergar 330 alunos e é uma grande alegria para todos nós, para os pais, para os encarregados de educação e para toda a comunidade do município de Kazanga. Durante a cerimónia, populares do Kazanga destacaram a vantagem da escola reabilitada. Já é muito bom, vai diminuir o nível de crianças fora do ensino. Então é um glória a Deus, é um viva, bem haja para quem fez isso. É de alegria, sentimento de alegria, porque deixam os nossos petizes de atravessar a estrada longa e aproveitam aqui. E aproveitam aqui, a escola está próxima de casa dos nossos petizes. Quanto mais escolas nós tivermos no nosso município, mais crianças estarão dentro do ensino escolar. Porque hoje vê-se que muitas crianças não estão a estudar porque não há infraestrutura suficiente para todos. Então, quanto mais o Executivo continuar a trabalhar no sentido de que possam construir mais escolas, possam devolver a educação à juventude, melhor é. O município de Kazanga conta com nova escola reabilitada do ensino primário e do primeiro ciclo do ensino secundário, batizada com o nome da antiga professora daquela circunscrição, Maria da Natividade, que trabalhou nas funções desde 1961 a 2010. Ainda nesta quarta-feira, o governador de Luanda procedeu à entrega de novos meios à empresa de limpeza e saneamento de Luanda, Elisal, e ainda outros à administração municipal de Talatona. Destacam-se entre os meios 25 viaturas destinadas ao reforço do trabalho de melhoria do saneamento básico e qualidade dos serviços prestados à população. Casa aos desafios do saneamento da capital do país. Em relação à Elisal, que é a nossa menina dos olhos bonitos, uma das grandes bandeiras do governo provincial é o combate ao lixo, então estamos a equipá-la ela do melhor possível para conseguir dar a volta aos desafios que ela tem pela frente, que são muitos. Mas eu continuo sempre a bater na mesma tecla, que isso é um processo que só tem sucesso se a nossa população também participar. Por sua vez, o presidente do Conselho da Administração da Elisal, Manuel Caterça, afirmou que, com a entrega dos novos meios, a estratégia da empresa passa agora para a melhoria contínua na prestação dos serviços de limpeza urbana. Ainda no reforço institucional, o governador de Luanda
fez a entrega de meios rolantes à administração municipal do Talatona, enquadrados no quadro do Executivo em garantir maior eficiência no funcionamento dos serviços públicos locais. A estratégia acaba por ser fortalecer cada vez mais a nossa capacidade técnica operativa, garantir que consigamos atingir as zonas que não têm cobertura atualmente e demonstrar cada vez mais que a Alisal está aqui preparada para os novos desafios. A administradora municipal de Talatona, Sandra Batalha, destacou que os meios recebidos, nomeadamente transporte para funcionários e para direções municipais, serão utilizados para acudir às necessidades dos munícipes. Recebemos também transporte para os nossos funcionários, uma medida que vem aliviar bastante a economia das famílias. Recebemos igualmente transporte para as direções municipais, que vem apoiar, sobretudo aquelas direções que têm, portanto, as vistorias dentro dos vários procedimentos administrativos que compõem a administração municipal de Talatona. É trabalhar-se cada vez mais em prol dos munícipes e aqui na administração municipal de Talatona temos um slogan: não há sábado, não há domingo, não há feriado e só há trabalho. A província de Luanda conta com novos meios rolantes, com destaque para 25 novas viaturas entregues à empresa de saneamento de Luanda, Elisal, feita pelo governador da província, Luís Nunes. E a administração municipal de Cacoaco visitou nesta quarta-feira várias obras em construção na localidade. A jornada enquadra-se no âmbito do plano de acompanhamento e monitorização das infraestruturas públicas em execução. A visita teve como objetivo avaliar o grau de execução física dos projetos em andamento, bem como aferir o cumprimento dos prazos e o impacto das intervenções no desenvolvimento local. Segundo o administrador municipal de Cacoaco, Fernando João, estas empreitadas merecem a atenção da administração pela sua importância e impacto social. Nós hoje começamos a percorrer na vila de Cacoaco, está-se a fazer uma pequena intervenção em algumas valas, que de certo modo vão facilitar o escoamento das águas. Estamos também o Largo Antônio Manico, o vulgo Cabeça de Soba, que também está a ser requalificado. Tivemos também a oportunidade de ver a Feira do Artesanato, que no quadro dos esforços da administração municipal também está a ser requalificado, com vista a dar maior comodidade e maior oportunidade de negócio dos nossos especialistas em artesanato, onde por sinal era um ponto muito crítico até então, quando chegamos aqui, porque esse equipamento social não estava concluído. Nós estamos a trabalhar com a empresa Lintel, tem um empreiteiro que já estava a desenvolver um trabalho aqui, está a concluir os trabalhos de melhoria e de colocação de alguns serviços que não estavam aqui postos, para permitir a circulação de pessoas e bens. Entre as preocupações da administração consta, por outro lado, a aproximação dos serviços públicos ao cidadão. Por conta disso, vai ser inaugurado no bairro da Pedreira um balcão de identificação. São criadas, está devidamente apetrechado e dentro em breve esse equipamento vai ser colocado à disposição da comunidade para encurtar, sobretudo, as distâncias que eles percorrem até chegar à administração municipal. Vale a pena lembrar que nós vamos também colocar os serviços da Secretaria-Geral da Administração Municipal. A iluminação pública é outro problema que também afeta a localidade. Moradora do bairro Ângelo há mais de 10 anos, Filomena explica que o medo toma conta dos munícipes no período noturno. Está pensando mesmo na estrada, está muito escura. Nas ruas também não temos, se nós não metemos lâmpadas assim nos portões, ficamos nos escuros. Esse rodovia é normal, mas noutros sítios tem muitos assaltos, muitos. Durante a visita ficou também a garantia de que o bairro Ângelo vai passar a contar ainda este ano com um novo sistema de iluminação pública. Estamos a colocar cerca de 7 quilômetros de iluminação pública. Da entrada do bairro Ângelo até aqui, onde termina o nosso município, começa o município de Mulemvo, está completamente iluminado e garantir a segurança, a iluminação pública e a segurança tanto dos nossos munícipes que circulam até altas horas da noite nesse território. É um sistema que vai comportar 150 luminárias alimentadas por 3 circuitos e esses circuitos alimentados por 3 transformadores novos. É um sistema totalmente novo. A princípio, é importante dizer que nesta zona não tem nenhum sistema de iluminação pública instalado. Esse será o primeiro sistema a ser instalado e o único, no caso, a ser instalado aqui. Com a polícia e não vamos perdoar todos esses atores.
E continuamos no município de Cacoaco, que foi nesta quarta-feira palco de uma campanha massiva de registro do nascimento e emissão de bilhete de identidade. A campanha beneficiou cidadãos de várias faixas etárias e foi promovida pelo Ministério da Justiça e Direitos Humanos. Foram mais de 100 os munícipes que acorreram ao Centro Cultural de Cacoaco. A multidão refletiu de forma gritante a necessidade dos serviços de registro estarem cada vez mais próximos do cidadão. Angelina, Agostinho, Fernanda e Fernando, de 11, 8, 5 anos e 2 meses de vida, respectivamente, filhos do casal Soma, podem agora ser considerados cidadãos angolanos. O processo de registro dos menores, considerado célere pelos pais André e Feliciana, foi como tirar um grande peso dos ombros. Não estava conseguindo, essa pessoa para amanhã. Já. Não estava conseguindo mesmo. Hoje é uma realidade? Hoje mesmo, não, é sorte mesmo. Consegui bilhete aí na Ventrure, correu muito bem. Hoje mesmo me falaram onde, aí no Norte Cacoaco, até a Centro das Crianças. Eu também não olhei atrás e cheguei até aqui. Ao contrário dos menores da família Soma, Dona Júlia Ananias teve de esperar 43 anos para ter um bilhete de identidade. No seu sorriso, a alegria da oportunidade que esperava há anos. A pessoa que tiver anos criados já não existe. A maioria dos empregos que estão a pedir tem que ter sempre um bilhete. Enquanto você não tiver bilhete, não se faz nada. Sinto dentro de mim uma felicidade, porque não é fácil. Pela idade que tenho, não é fácil. Eu sair daqui, consegui o bilhete, me sinto que estou numa felicidade. A doméstica conta que foi por meio de campanhas que conseguiu, há cerca de 3 anos, registar 2 dos 6 filhos. Eu conheci os dados das meninas e os meus dados, consegui meter num papel, assim consegui fazer o coisa das meninas. E agora a luta, para além da sua documentação, é tratar também dos outros 4 filhos? Sim, de momento é só para tratar a minha cédula ou o bilhete para mim. Depois consigo fazer, depois de eu tiver o bilhete, eu consigo fazer o registro daqueles outros que ficaram. A iniciativa conjunta entre a Direção de Justiça de Luanda e a Administração de Cacoaco, segundo o gestor municipal Fernando Francisco João, foi motivada pelas enchentes diárias nos postos de registro. Com a campanha, vem igualmente o compromisso de garantir o documento de cidadania aos munícipes de Cacoaco. Um cidadão sem o registro civil, ou o registro de nascimento, ou sem o bilhete de identidade, não pode tratar nada, nem sequer consegue estudar, tanto para as crianças. Daí a importância desta campanha. São campanhas que se realizam tanto de forma extraordinária para permitir que aqueles cidadãos que estão longe dos postos habituais de registro e identificação civil possam ter acesso tanto a esses serviços. O administrador de Cacoaco não descarta a possibilidade de continuidade da campanha, que deve terminar no dia 16 de janeiro. Nós vamos ter que trabalhar com a delegação provincial para que, de forma interpolada ou de uma outra forma, possamos desenvolver mais campanhas dessa natureza no nosso município para permitir que mais municípios tenham acesso tanto ao bilhete de identidade e ao registro. E sabemos que sem esse documento não se faz nada. E nós temos que estar a mobilizar a comunidade, os nossos cidadãos, aqueles que por alguma razão trataram o bilhete de identidade e não foram levantar também, que é outro problema que temos, se dirijam aos postos para recolher os bilhetes de identidade que lá estão, porque são muitos bilhetes de identidade. A campanha de registro de nascimento e emissão de bilhete de identidade decorre no bairro 17 de Setembro, Zona 3. No processo das crianças, dos 0 aos 13 anos, deve constar o documento dos pais e o cartão de vacina, se tiver. Para os adultos, devem apresentar a documentação dos pais, 2 fotografias tipo passe, uma capa de processo e preencher o requerimento entregue no local. E a informação passa também nesta quarta-feira pela preocupação que tem a ver com o facto de mais de 1 milhão de angolanos sofrerem de diabetes. Especialistas estão preocupados com o aumento de casos, sobretudo em crianças, e apontam para a necessidade de mais profissionais no ramo. A diabetes é uma doença caracterizada pela elevação dos níveis de açúcar no sangue. Em Angola, estima-se que a patologia afeta cerca de 1.444.185 pessoas, ou seja, 5,6% da população. A endocrinologista Manuela Sande afirma que é uma situação preocupante, pois, nos últimos tempos, estes casos são diagnosticados também em crianças. Também o estilo de vida
nos últimos 30 anos a nível mundial mudou muito. As pessoas ficaram com mais acesso a uma alimentação errada, porque é mesmo errada, não é? É aquilo que nós chamamos de alimentação diabetogénica. E isso faz com que as pessoas propensas a diabetes tenham a doença mais cedo, muito mais cedo na vida. De tal maneira que não são só os jovens, como até crianças. Hoje em dia, quando nós vemos uma criança sem que se diagnostica diabetes, muitas vezes temos que ter cuidado e não pensar sempre que é diabetes do tipo 1. Pode muito bem ser diabetes do tipo 2. A especialista garante que a diabetes constitui um dos maiores desafios da saúde pública, com impacto direto na qualidade de vida das famílias, na produtividade e no desenvolvimento nacional. O preço desses medicamentos e a sua atividade laboral vai ser afetada, porque é afetada. E aqui nos países do terceiro mundo nós temos, digamos, um grande problema, que é o facto de que, ao contrário do primeiro mundo, entre aspas, do mundo das sociedades mais desenvolvidas, em que o aparecimento de diabetes do tipo 2 é fundamentalmente acima dos 65 anos, aqui não, é entre os 45 e 65 anos, nas nossas sociedades, países em vias de desenvolvimento. E é exatamente a idade economicamente mais ativa. Portanto, o impacto na economia, não só familiar, como a nível do próprio país, é muito grande por esta doença. Por isso é muito mais barato e muito mais benéfico para a economia cuidar desses pacientes. Isto é, haver mesmo uma política de rastreio, primeiro, para detectar, diagnosticar convenientemente e depois tratar e tornar essas pessoas ativas o tempo todo, do que deixá-las à sua sorte, porque efetivamente elas não têm possibilidades de sozinhas suportarem o tratamento e fazem as complicações. Aí vão para o hospital e aí é muito mais caro tratá-las. Para além de que deixam de produzir, deixam de ser economicamente ativas. A alimentação é uma necessidade vital do ser humano, mas a má alimentação é responsável por diversas doenças. A nutricionista Natália Maia apela por hábitos saudáveis. Manter uma boa hidratação durante o dia. Então não são poucas as pessoas que realmente conseguem beber ou bebem 2 litros, 2,5 litros de água por dia. São poucas as pessoas que consomem frutas ou legumes todos os dias. Então esses são hábitos que são amplamente divulgados até, mas que as pessoas ainda assim têm alguma resistência em cumprir, né? Mas nós podemos estar saudáveis hoje, mas o amanhã ninguém sabe. Então temos que cuidar da nossa saúde hoje para garantir que a longo prazo vamos continuar a ter essa boa saúde. A falta de profissionais é um dos desafios enfrentados pela classe. Podemos andar à volta de 30, provavelmente. Se nós somos 36 mil de especialistas que nós temos, não chega. Agora, como eu digo sempre, diabetes é uma doença que tem que ser abordada por todos os médicos. É como a hipertensão. Não vamos ficar à espera que para tratar a hipertensão arterial tenha que ser um cardiologista. Não. O médico, seja qual for a sua especialidade, tem que saber como abordar diabetes numa primeira fase. Girassol Jornal, quarta-feira. Seguimos para o primeiro intervalo. Volte connosco. Até já. Já de volta com o Girassol Jornal. Atualidade fora de portas. Pelo menos 400 mil pessoas estão em risco de serem retiradas compulsivamente das suas zonas da residência devido ao risco de inundações na província de Gaza, sul de Moçambique. As autoridades informaram que há um risco iminente da junção dos rios para cerca de 500 mil de pessoas. Em termos de infraestruturas afetadas, segundo a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, há pelo menos 150 escolas e cerca de 80 unidades hospitalares, além de cerca de 10 mil hectares de produção agrícola que podem ser perdidos. E a queda de um guindaste de construção sobre um comboio de passageiros no nordeste da Tailândia resultou em pelo menos 22 mortos, um assunto para ver a seguir no Compacto Internacional. Pelo menos 22 pessoas morreram hoje, na sequência da queda de um guindaste de construção sobre um comboio de passageiros no nordeste da Tailândia, informaram as autoridades.
O guindaste caiu numa altura em que o comboio viajava da capital Bangkok para uma outra província do país, tendo causado o descarrilamento e um incêndio, de acordo com o Departamento de Relações Públicas na província de Nakhon Ratchasima. As operações de resgate tinham sido temporariamente suspensas devido a uma fuga química, informou a polícia local, sem especificar a origem. O número de mortos nos protestos contra o regime do Irão subiu para pelo menos 2.571, avançou uma organização não-governamental criada por exilados iranianos. De acordo com a agência de notícias dos ativistas pelos direitos humanos, com sede nos Estados Unidos, 2.403 dos mortos eram manifestantes e 147 estavam ligados ao governo. O grupo afirmou nesta terça-feira que 12 crianças foram mortas, com 9 civis que não participavam nos protestos. O número de detidos também aumentou para mais de 18.100. O anterior balanço apontava para pelo menos 2.003 vítimas mortais desde o início dos protestos em 28 de dezembro. O primeiro-ministro Mark Carney deu início nesta quarta-feira a uma visita de 3 dias à China, a primeira de um chefe do governo do Canadá em quase uma década, no momento de tensão crescente com os Estados Unidos da América. Durante esta dia, Carney deverá reunir-se com o presidente chinês Xi Jinping e com o primeiro-ministro Li Qiang, bem como empresários e outros dirigentes políticos, visando relançar os laços comerciais e estratégicos entre os dois países. Após anos de frições, Pequim encara a visita como uma oportunidade para promover o que designa como autonomia estratégica de Ottawa em relação a Washington. Luanda, 450 anos. Testemunhos e histórias. Em destaque. Vamos para o desporto a seguir. Para a próxima jornada do Girabola, o líder Petro de Luanda vai jogar fora e será no terreno do Desportivo da Lunda Sul. E teremos vários jogos em Luanda. Veja o lançamento da jornada 11 a seguir. Com a pausa do CAN a ficar para trás, está de regresso a maior prova futebolística do país, o Girabola, e a jornada 11 promete. Nesta sexta-feira, teremos 2 partidas na capital do país, em Luanda. O último colocado, o Gelson Futebol Clube, vai receber o 1º de maio de Bengala às 16 horas no Estádio dos Coqueiros. A turma do Gelson, que quer fugir da cauda da tabela, vem a todo custo procurar mais 3 pontos depois de cair frente ao Petro de Luanda. E o 1º de maio de Bengala vai atrás do top 4. A essa altura, ocupa a 6ª posição com 14 pontos. E no mesmo horário, o Luanda City, que já saiu da cauda, atualmente na 10ª posição com 11 pontos, terá um embate difícil frente ao Sagrado da Esperança no estádio 22 de junho. No sábado, apenas um duelo em Luanda, com o Interclube a receber o Ilhate de Bengala no estádio 22 de junho. Polícias que têm tido dias difíceis na prova ainda não fugiram da zona vermelha, a essa altura na 14ª posição, com 10 pontos. Petro vai até o estádio Sagrado da Esperança enfrentar o Desportivo da Lunda Sul às 15 horas. O Recreativo do Libolo recebe o 1º de agosto e no estádio do Dande, o Redonda Futebol Clube mede forças com o Desportivo da Huila. Já no domingo, teremos mais um jogo em Luanda, com o Cabos Corte do Palanca a receber o Bravos do Maqui no estádio 22 de junho e no estádio do Buraco, em Bengala, a Académica do Lobito joga frente ao São Salvador às 16 horas. Quem lidera o Girabola é o Petro de Luanda com 27 pontos. E o melhor marcador continua a ser o avançado tricolor, Tiago Reis, com 6 tiros certeiros. E 20 jogadores integram a pré-seleção nacional de futsal, que vai disputar as eliminatórias de apuramento ao CAN 2026. A seleção nacional começa a projeção à próxima edição do CAN de futsal no dia 19 do mês em curso, aqui em Luanda. Para esta empreitada, o técnico da turma angolana chamou 20 atletas para os trabalhos que têm como objetivo deixar a máquina afinada para garantir a qualificação ao CAN de Marrocos. Para cumprir com tal meta, Franklin Inácio chamou 20 jogadores que passamos a descrever agora. Guarda-redes Micael Domingos, Denilson Inácio e Wilson Agostinho.
Defesas: Antônio Dias Cassimo, Francisco Gabriel, Osvaldo de Carvalho, Telmo de Souza e Sérvio Marcelo. Nas alas, Franklin Inácio elegeu Adérito Santos, Clivert Neto, Braulio Fontura, Gaspar Celestino, Tito Manuel, Aniclene Manuel, João Cambangula e Magno Gomes como indicados para preparar as eliminatórias do CAN 2026 em futsal. Nos pivôs foram chamados 3 jogadores: Simão Miguel, César Mondo e Ornes Santos. O técnico da Seleção Nacional, Franklin Inácio, frisou que os atletas escolhidos são os melhores do momento e oferecem alguma qualidade para garantirem a qualificação ao CAN de Marrocos de abril próximo. Os melhores que temos cá no país. Portanto, nós quando fizemos uma seleção, são sempre os melhores na ótica da equipa técnica, daquela tática que vai ser utilizada durante os jogos. Por isso são esses que dão, digamos assim, a esperança, porque garantia ninguém tem, ninguém sabe como é que é o futuro, mas dá uma esperança de fazermos uma boa partida, bons jogos e fazer bons resultados. Eu penso que esses são os jogadores com melhores condições nesse momento, que é para fazerem, para nos fazer sonhar. Recordo que Angola está isenta da primeira eliminatória na corrida ao CAN de Marrocos e entra em ação na segunda, enfrentando nos dias 3 ou 4 de fevereiro o vencedor do duelo entre Camarões e Sudão do Sul. Os 20 convocados por Franklin Inácio começam os trabalhos de preparação na próxima segunda-feira, dia 19 de janeiro, em Luanda. Senegal é o primeiro finalista do CAN de Marrocos, feito alcançado depois de vencer o Egito por 1-0. Estamos a informar ao Girassol Jornal, mas um intervalo a seguir. Até já. Já de volta e voltamos a falar de Luanda. Especial Luanda, 450 anos. Para hoje trazemos a voz de pessoas mais velhas, com testemunhos e histórias sobre como era Luanda naquela altura e como surgiram alguns dos lugares mais emblemáticos da cidade capital. A reportagem tem a assinatura da Cristovina Bunga. Minha cidade é linda, é de bem querer. A minha cidade é linda, é de amar até morrer. Diz o provérbio popular que a antiguidade é um posto. Seja pela idade, tempo de serviço, ela confere prioridade, respeito e lugar hierárquico. E neste mês em que se celebram os 450 anos de Luanda, uma anciã de 76 anos de idade faz um rescaldo sobre algumas artérias da capital do país, com maior destaque com o tanque do Kazenga, onde reside há mais de 70 anos. O tanque de Kazenga surgiu porque quando sai água, nós estávamos aqui difícil de água. Mas depois, mais tarde, abriu-se a empresa nacional de ponte. Fazíamos uns meses lá no mato, estamos a vir com o nosso negócio. Assistamos já só aqui o tanque de Kazenga. Por outro lado, a anciã recordou como era aquela zona antes da existência do chamado tanque do Kazenga. Ali havia cacimba, havia porco, tinha cacimba, tinha mandioca e farinha. Depois veio a Praça do Cajueiro. Na altura, a compra do gás butano era uma tarefa difícil para muitas famílias. Íamos no bongo comprar botija, comprar gás. Víamos a pé de lá do bongo para aqui, com a nossa botija na cabeça. Vinha aqui um carro que vinha abastecer nossa comida. Havia coisa, autocarro, mas depois o autocarro parou também, que era o 54, 53, e até na Mutamba. Você até no táxi pode dizer que não tenho dinheiro, o meu dinheiro caiu ou esqueceu, não manda fazer nada. Mas agora você pode falar no cobrador porque o meu dinheiro caiu ou esqueci o dinheiro. Levanta a receber o chinelo, ok. Também munícipe do Kazenga, há 58 anos, Maria José explicou a origem da denominação do Hospital do Cajueiro. Por isso é que meteram o Hospital do Cajueiro, porque isso tudo tinha só cajueiro. Cajueiro até lá na linha férrea.
Quando os homens do Caminho de Ferro vinham de despejar o lixo do comboio, a gente aqui víamos muito bem. E não tinha na nossa era, agora tem a luz, temos água, isso está asfaltado, graças a Deus, tem muitas viaturas, porque antigamente até o carro, só passava aqui carro dos militares, os animais. Já Maria Matos, residente no município do Rangel desde 1972, trouxe-nos informações sobre o período anterior à materialização da escola Angolambante. Aqui deste lado que é o Angolambante, na altura não era escola, era escorreio. A estrada direita era a coisa dos Assis. Eu tenho prenda na palma da minha mão porque não tinha casas. Essas casas foram construídas nos anos que lá vão. Com 72 anos de idade, a filha de Angola reconhece que atualmente se registram melhorias em alguns segmentos. Já não estamos a sofrer, conforme sofremos, tínhamos que ir nas Mabuba procurar água. Os das B também tinham que recorrer no Américo Boa Vida para vir procurar água, mas graças a Deus já não temos essa situação. Zulmira Conda, que nasceu e cresceu na ilha de Luanda, recorda com nostalgia como eram aqueles tempos. Nós todos os dias íamos tomar banho na praia, a primeira casa era a praia. Tirávamos marisco com os pés e fazíamos aquela comida de lata. Quem traz arroz, quem traz óleo, e acendíamos com no carvão, o coco. Cidadãos de Luanda viajam no tempo numa altura em que a cidade celebra 450 anos de existência no próximo dia 25 de janeiro. Luanda, menina de gozo e flor, sorriso fraterno que tanto... De Luanda para a província da Lunda Sul, onde as autoridades defendem maior atenção e valorização dos antigos combatentes e veteranos da pátria e de outros heróis que deram a vida para o bem de Angola. O delegado provincial para os antigos combatentes e veteranos da pátria na província da Lunda Sul apelou nesta quarta-feira, numa palestra com os estudantes do Instituto Médio de Saúde em Saurimo, à valorização e o reconhecimento daqueles que deram a vida pela pátria angolana. Então devemos respeitar o antigo combatente e todo o seu ser. Tem dificuldade de não ter qualquer situação, qualquer força, ajuda-lhe. Como estivesse a ajudar o teu avô, como estivesse a ajudar o teu pai. Outra coisa que nós queremos apoiar é que respeitem os vossos pais. Na sua abordagem, António Pitt fez saber que a ação enquadra-se no âmbito das comemorações do Dia dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, celebrado a 15 de janeiro de todos os anos. O 15 de janeiro, consagrado à data dos antigos combatentes. Nós vamos partir da essência, ou seja, de todas as etapas que se manifestaram ao longo dos tempos para atingirmos o antigo combatente e a própria consignação da data 15 de janeiro, data do antigo combatente. Para Sara José e Jonilson Mandante, garantem continuar a valorizar cada antigo combatente que lutaram para a libertação do nosso país. Vamos valorizar os antigos combatentes porque foram deles que Angola cresceu. Até hoje estamos aqui, graças a Deus, através dos nossos antigos combatentes e saber respeitar eles. Devemos valorizar os veteranos e antigos combatentes da pátria, porque foi graças a eles hoje em dia que nós estamos a viver bem. Os angolanos possam fazer coisas que eles próprios quiserem fazer. O Dia dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria na província da Lunda Sul foi antecedido pela realização de uma palestra sobre a valorização da data. Ora, e assim está cumprida a missão informativa na edição referente a quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. O Girassol Jornal volta amanhã à mesma hora. Obrigado pela companhia de sempre. Continuação de boa noite.
Está-se bem.